Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Tiago Aires, sou advogado eleitoralista, mestrando em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. E hoje nós temos o desafio de tratar sobre um tema de suma importância, a famigerada Lei da Ficha Limpa. Vejam bem, nós não temos ainda uma posição definida sobre o tema. Afinal de contas, nesse exato momento, a votação está empatada no Supremo Tribunal Federal. Todavia, não é em função disso que nós vamos deixar de dar a nossa opinião e, sobretudo, deixar de visitar os principais pontos e as polêmicas firmadas no Tribunal Superior Eleitoral e também no próprio Supremo Tribunal Federal, que, aliás, terminaram esses tribunais por relativizar uma série de precedentes já firmados. Mas antes, é importante estabelecer uma noção do que vem a ser esta Lei da Ficha Limpa. Vejam bem, a Lei da Ficha Limpa, ela é uma lei complementar que veio exatamente para alterar a Lei Complementar 64/90, que estabelece causas de inelegibilidade infraconstitucionais. Vamos explicar. A Lei da Ficha Limpa, ela vem, como disse, para alterar esta Lei Complementar 64/90. Segundo a nossa Constituição Federal, nós temos condições de elegibilidade que estão no artigo 14, parágrafo 3º, e temos causas de inelegibilidade que estão no artigo 14, parágrafo 4º. Bom, antes de enfrentarmos essa Lei da Ficha Limpa, que introduz novas hipóteses de inelegibilidade, é de fundamental importância que, primeiro, nós estabeleçamos as distinções entre condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. Bom, para que nós possamos memorizar sem maiores dificuldades, pensem no seguinte: condições de elegibilidade são, na verdade, requisitos de acesso. São aqueles requisitos que devem ser preenchidos para que a pessoa que deseja ser candidata possa efetivamente disputar um processo eleitoral. Por outro lado, nós temos as causas de inelegibilidade, o outro lado da moeda da soberania popular. Na verdade, por meio dessas causas, nestas causas, nós encontramos verdadeiros obstáculos ao exercício da capacidade passiva, da capacidade eleitoral passiva, consistente no jus honorum, ou seja, no direito de ser votado. E é exatamente sobre estas causas de inelegibilidade, que vai incidir a Lei Complementar 135. Explico. Vejam só. A nossa Constituição Federal, ao estabelecer as causas de inelegibilidade, que são, no caso, as do artigo 14, parágrafo 3º, sendo a hipótese dos analfabetos e também dos estrangeiros e dos conscritos, que são aqueles que durante o serviço militar obrigatório estão aquartelados ou de prontidão, diz que lei complementar estabelecerá novas hipóteses de inelegibilidade. Lei complementar, isso está em seu artigo 14, parágrafo 9º. Vamos ver aí, minha amiga, o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Olha só o que diz. Artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que, no caso, estabelece as causas de inelegibilidade. Vejam bem, o artigo 14, parágrafo 9º, reza de maneira expressa que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso ou do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Vejam bem, essa lei a qual a Constituição faz referência, quando diz lei complementar estabelecerá outras causas de inelegibilidade, é a Lei Complementar 64/90, senhores. Essa lei aqui, a Lei Complementar 64/90. E a Lei da Ficha Limpa, a 135 de 2010,
ela foi editada exatamente para alterar esta lei complementar, 64/90, introduzindo novas hipóteses de inelegibilidade e versando também sobre os prazos de cessação. É exatamente sobre esta lei que nós vamos tratar hoje. Esta lei da ficha limpa, que aliás é uma revolução paradigmática, porque veja o que diz o seu preâmbulo. O preâmbulo da Lei Complementar 135 de 2010 não deixa dúvida. Eu peço aí que coloque a Lei Complementar 135 de 2010 em seu preâmbulo, que estabelece que essa lei, que entra em vigor exatamente para acrescentar novas hipóteses de inelegibilidade, na verdade tem por escopo, tem por objetivo preservar a probidade e a moralidade no exercício do mandato. Ora, não se tem dúvida quanto à exigência do dever de observância da moralidade, da probidade, quando já se está no exercício de um cargo, à frente, por exemplo, da administração pública. Todavia, essa lei passa a exigir a probidade, a retidão, no momento do registro da candidatura, uma das primeiras fases do processo eleitoral. Quer dizer, essa lei, na verdade, ela funciona como um filtro, impedindo o acesso de candidatos que não têm uma vida proba. Aliás, na Roma Antiga, só a título de curiosidade, a figura do candidato, que vem do latim candidatus, ele tinha, obviamente, o candidato de utilizar algo que o destacasse. Ele ia com a toga branca, o que expressaria a ideia de candura, de pureza. Daí porque a expressão candidato. Agora imagine os senhores, se hoje no nosso país há alguma pessoa, eu não conheço, é difícil, que possa livremente caminhar aí com uma toga branca. É complicado imaginar isso. Mas vejam bem, como eu vinha dizendo, essa lei complementar 64/90 acrescentou, ou melhor, estabeleceu as causas de inelegibilidade. E a 135 veio alterar para acrescentar outras. São muitas as causas de inelegibilidade acrescentadas pela Lei Complementar 135 de 2010. Daí porque vamos aqui enfrentar as mais importantes e, sobretudo, enfrentar também a polêmica existente tanto no Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento da consulta formulada pelo senador Arthur Virgílio, e também no julgamento do Supremo Tribunal Federal, recente julgamento, que decidiu não decidir. Ou seja, houve um empate, isso mesmo, houve um empate no Supremo Tribunal Federal e até hoje, até a presente data, nada se resolveu a respeito desse tema tão importante que é a ficha limpa. Pois bem, eu chamo a atenção para o seguinte, a Lei Complementar 64/90, ela estabeleceu a possibilidade de inelegibilidade, decretação de inelegibilidade, por exemplo, para mandatários do Poder Executivo ou do Poder Legislativo que tiverem os seus mandatos cassados. Imaginemos, por exemplo, que um determinado parlamentar responde a um processo por abuso de poder político, por abuso de poder econômico, durante uma eleição. Ele, obviamente, segundo a Lei Complementar 64/90, deverá ser sancionado com a pena, entendo eu, a pena de inelegibilidade. Ora, o que é que alterou, o que é que foi modificado com essa Lei Complementar 135? Muitas coisas se mantiveram. De fato, seja pela prática de ato de improbidade administrativa, seja porque se responde a um processo eleitoral em que a parte foi condenada por abuso de poder político ou econômico ou captação ilícita de sufrágio, mantém-se as sanções. Todavia, essa lei da ficha limpa, ela alterou para aumentar o prazo da inelegibilidade, que antes tinha de 3, no caso da rejeição de contas, de 5 anos, passou para exatos 8 anos. Sem falar, por óbvio, de algumas outras figuras, outras causas de inelegibilidade que foram acrescentadas. Chamo a atenção, por exemplo, para a hipótese de afastamento, desligamento de profissionais liberais de suas respectivas atividades em função de condenação, ou melhor, em função de sanção pelo próprio órgão competente profissional em razão da prática de infração ético-profissional.
Ora, imagine o seguinte, um advogado, se for expulso da ordem dos advogados, ficará inelegível por um prazo de 8 anos. Chama a atenção também para a simulação ou desfazimento proposital de relação conjugal ou união estável com o fim de afastar aquela inelegibilidade por parentesco. Isso acontecia muito. Quer dizer, imaginemos que eu deseje sair deputado estadual, a minha esposa é governadora. Óbvio que para eu poder exercer plenamente este meu direito, ela deve se desincompatibilizar 6 meses antes. O que é que nós poderíamos fazer, como muitas pessoas já fizeram? Simplesmente simulavam uma separação, um fim da relação conjugal ou da união estável, para que se afastasse essa causa de inelegibilidade. Então vejam, senhores, como a Lei Complementar 135 foi muito atenta a estas peculiaridades, a estes acontecimentos. Chama a atenção também para a situação dos membros do Ministério Público e da magistratura, na hipótese de aposentadoria compulsória ou perda do cargo por sentença, ou ainda quando estes pedem exoneração ou aposentadoria voluntariamente, quando já em curso um procedimento administrativo disciplinar. Vejam o rigor, a atenção que tem essa lei da ficha limpa com a série de situações que antes passavam em branco. A lei, sem dúvida alguma, ela é muito mais contundente. E aí eu chamo toda a atenção dos senhores para uma linha importantíssima. A linha K. A linha K que diz o seguinte, essa inclusive tem sido objeto das grandes preocupações e dos principais debates no Supremo Tribunal Federal. É o caso que tem acontecido no momento, tem sido objeto de análise, do governador, do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. Vejam aí o que diz a linha K. O presidente da República, o governador de Estado e do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, ou da Constituição Estadual, ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, ou da Lei Orgânica do município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos, bem como para os 8 anos subsequentes. Quer dizer, aquele que renunciar, ficará inelegível pelo período que sobra, o período remanescente. Imaginemos que ele estivesse há 2 anos no exercício do seu mandato parlamentar, um deputado, e ele renuncia, teria mais 2 anos. Nesses 2 últimos anos, ele fica também inelegível, e após esses 2 anos, que é o fim, a partir do fim da legislatura, também ficará inelegível por mais 8 anos. É dura ou não é essa lei? É contundente. A ideia é exatamente expurgar do processo eleitoral aqueles que tenham comportamentos absolutamente questionáveis. Mas o detalhe está no seguinte, meus amigos. E aí é que brota toda a polêmica em derredor dessa lei da ficha limpa. Será que esta lei, com todas essas mudanças, diga-se de passagem, extremamente importantes para a moralização do processo eleitoral, deve ser aplicada imediatamente? Deve ser aplicada para as eleições de 2010? Vejam o seguinte, eu não estou aqui, e a imensa maioria dos juristas que se debruçam sobre o tema jamais deixam de reconhecer a importância da lei da ficha limpa. Ela traz modificações importantíssimas para o fortalecimento da democracia. Todavia, minha gente, o que nós estamos a discutir aqui é se ela pode ou não pode ser aplicada imediatamente. Mas por quê? Qual a razão de toda essa dificuldade, dessa polêmica? O artigo 16 da Constituição Federal. Olha aí nesse artigo 16. Olha o que ele diz no artigo 16 da Constituição Federal, que não deixa qualquer margem de dúvida
Olha aí, artigo 16 da Magna Carta. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando, repetindo, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Ora, o que é isso? Nós percebemos nitidamente aí a diferença daqueles planos. O plano da validade e o plano da eficácia. Se a lei, ela observou o devido processo legislativo, ela é perfeita. Ela passa a viger. Portanto, nós temos aí o plano da validade. Outra coisa é o plano da eficácia, da aplicação. A própria Constituição Federal optou pela vigência imediata, mas pela aplicação a posteriori. É dizer, para as eleições que venham a ocorrer depois de transcorrido 1 ano da data da vigência da lei. E é exatamente sobre este artigo 16 que se estabeleceu toda a celeuma no Tribunal Superior Eleitoral. Só para esclarecer, só para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela constitucionalidade da aplicação imediata da Lei Complementar 135 de 2010. Entendeu pela aplicação. De modo que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele se debruça sobre o recurso extraordinário de Joaquim Roriz, cujo resultado foi o empate, e se debruçará em breve sobre o recurso de Jader Barbalho. Ambos, obviamente, insatisfeitos com o indeferimento dos seus pedidos de registro de candidatura ao TSE. Síntese de todo o problema no TSE e, atenção, relativização de alguns precedentes da Justiça Eleitoral. Artigo 16. Ora, ficou muito claro para nós que o artigo 16 estabelece a distinção de planos. A lei complementar